Eita, ó nós aqui outra vez. Como é que tá tudo? Tá tudo bem com vocês? Tudo beleza mesmo? Então tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus, a paz do Senhor, né? Shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite, amém a todas as saudações. E vamos que vamos, né? Tempo chuvoso, choveu a noite toda, continua chovendo, não tô reclamando, nananani, só tô comunicando, né? Como tá o tempo, tá bom? Então vamos nós com o nosso papo. Eu quero mostrar para vocês que veio aqui para mim, né? Então, estou até procurando aqui já, que agora a denominação, a maravilhosa CCB, ela não é mais a Igreja do Véu, não. Agora ela tem uma concorrente. E é uma concorrente, né? Então agora quando falarem, a Igreja do Véu, agora nós vamos ter que perguntar qual delas, né? Porque olha isto, adoradoras, né? Chama adoradoras no Instagram, dá só uma olhada, acho que muitos de vocês já viram, né? Então veja isso, elas louvam, dançam, né? E se alegram. Vamos ver? Vamos ver que vamos ver? Então, legal, né? Agora temos as adoradoras. Não sei, acho que deu para vocês verem bem, né? Tem senhoras, tem irmãs, e a igreja, ela é, por dentro ela é cinza, né? E somos da igreja O Renovo, tá escrito aqui no Instagram. Tá bom? Então, agora, né, temos uma concorrente. E agora presta atenção em mais esta fala do pastor Caio Fábio. Presta atenção. Meu celular aqui é a lenha, tá? Não, sabe por quê? Porque no próprio altar do templo de Jerusalém, no Velho Testamento, a cannabis estava presente. Você lê lá no Velho Testamento os elementos para fazerem o incenso do templo do Senhor, templo de Salomão, eram, entre outras coisas, o cânhamo, que é uma maneira antiga de falar da cannabis. O cânhamo é cannabis. Se você reorganizar as letras da maconha. Dá. Beleza? Então, o pastor Caio Fábio, muita gente chama ele de herege,
Muita gente gosta, muita gente odeia e muita gente chama o pastor de herege. Por quê? Porque ele realmente conta, né, um estudioso como ele, na idade que ele está, né, de muito conhecimento, muita cultura, né, ele conta algumas coisas muito verdadeiras que nunca foram e nunca serão reveladas, né, nas igrejas. Eu estou mostrando isso para vocês porque eu estava... Acho que muitos de vocês conhecem a Aline em Israel. Ela tem muitos seguidores e ela faz assim... Agora, por causa de algumas guerras, de alguma coisa que está acontecendo, eu acredito que ela deu uma parada, né? Mas ela faz muitos vídeos, né? E ela se perde em detalhes. E aqui é o túmulo de não sei quem, e aqui andou, né, nos caminhos, né, de lá. E ela entrou um dia num local, né, lá no templo, e ela estava falando, não, porque aqui, exatamente isso que o Caio está falando, acho que era o templo lá, e ela foi bem rápida, sabe? Muito rápida, né? Ela deveria, como, né, uma pessoa que se propõe a contar a história, né, cristã, mas ela foi bem rapidinha e ela disse assim, e aqui era o altar que se fazia isto, e aqui era o altar que se fazia aquilo, e ela se deparou com um lugar que era tipo uma pedra, né? Um altar num canto ali, e ela disse exatamente, aqui é um altar, e muitos encontraram, né, os estudiosos, os cientistas encontraram, né, vestígios exatamente da erva, né, da erva verdinha. Então, se eu estou falando isso, né, nem quero comentar, não tenho minha capacidade não alcança, né? Quem sou eu para falar contra ou a favor? Eu só estou falando aquilo, tipo assim, eu vejo as coisas, vi no Instagram, né? As irmãs aí louvando, e vi também, né? Eu não sou uma seguidora assim assídua, né, do Caio, mas muitas coisas eu assisto e muitas coisas eu concordo, né? Muitas coisas discordo, né? Como tudo na vida, né? Então era sobre isso que eu queria falar. E ele fala de outras coisas também que jamais, né? Jamais vai se cogitar de falar né, nas instituições. Porque aí eu estava pensando aqui com os meus botões, né? As instituições, elas fazem com os fiéis como os nossos pais fizeram com a gente e como nós também fizemos com os nossos filhos. Algumas perguntas da qual nós não tínhamos respostas, nós criamos fantasias e as fantasias que eram criadas nós fomos passando, né, de pai para filho, de neto, tataraneto, né? Então, as igrejas, eu comparo hoje, na altura do meu campeonato, né, que já está, segundo muitos, para se finalizar, né? Aleluia! E eu comparo isso, as igrejas, elas brincam, né, com os fiéis, como só pregam a cegonha. Da onde viemos? A cegonha que trouxe. Os presentinhos foi o Papai Noel que trouxe e os chocolates foi o coelhinho da Páscoa que também trouxe, né? Por quê? Porque não interessa
para seu ninguém, né, contar a verdade e aplicar aquilo pela qual a igreja foi criada, né? Quando o Mestre Jesus disse a Pedro: pastorei as minhas ovelhas, eu creio que ele disse: passe adiante aquilo que você viu, passe adiante aquilo que você escutou de mim. Ele não disse para o Pedro e para os outros, né, ide pregai o evangelho a toda a criatura, né? Faça preságios, né? Faça isto, faça aquilo, domine sobre as pessoas, domine sobre coloquem elas assim, sabe? Numa forma que elas não tenham inspirações maiores na vida. Pode os talentos delas, os dons delas, né? Que elas sejam assim formatadas. E aí foi o que as instituições todas, tutti quanti, everybody, fizeram, fazem e farão com os fiéis, né? Formataram as pessoas. Elas não ousam pensar e nem questionar nada. Ontem eu conheci uma pessoa, um homem, foi assim brevemente, e ele era pastor, teólogo de uma determinada instituição. E eu falei, nossa, né? Que maravilha. E eu fiz assim não muitas, mas eu fiz assim algumas perguntas e alguns questionamentos, e ele não respondeu nenhuma. Ele respondia com uma outra pergunta. Por quê? Porque ele e eu fui sincera e fui clara, e eu disse: não me responda como um teólogo nem como um pastor. Me responde, por favor, como uma pessoa. Ele dava assim uma risadinha, né? Porque lógico. Então, veja, eu tive assim uma rica oportunidade que este homem, né, que se diz pastor, teólogo, já de uma certa idade, de me ensinar muitas coisas, de me passar algumas coisas, de me elucidar alguns questionamentos, né? Mas não. Ele, como todos eles, né? Porque a ideia como que eu vou dizer? A ideia não é ajudar nos questionamentos, ajudar nas reflexões, arejar a mente, arejar as ideias para que a gente, né? Não, a ideia é exatamente essa, que você fica assim, né? E eu vi claramente no rosto dele, né? E ele, quando eu perguntava as coisas para ele, ele perguntava para mim: e a senhora, o que acha? Eu, com a minha sinceridade, que me é peculiar, eu respondia, sem medo nenhum de passar vergonha diante dele, porque para mim o título dele não significava nada, e não significa nada, né?
Por quê? Porque, na verdade, se ele tem esse título, né? Ele não resolveu o problema, não resolve o problema. Ele quer realmente continuar glorioso na sua denominação, né? E deixar as coisas no ar para as pessoas. Que interesse ele vai ter, né? De responder as perguntas e de deixar as pessoas bem informadas? Nenhum, não é verdade? Então, eu hoje fiquei por aqui no meu dedinho de prosa, né? Quem que falava essa frase na televisão? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Era o Chacrinha? Não lembro quem era, eu sei que era um comunicador, né? Então eles não vieram para cumprir o mandado e para fazer como o Senhor Jesus, a proposta dele, do Cristo. Eles não vieram para isso. Por quê? Estamos vendo aí, né? Qual foi a proposta do Cristo? Pregar o quê? O amor, a caridade. Lembra, naqueles tempos, né? Quando a gente lê Paulo, né? E quem tinha bens vendia os bens para ajudar a comunidade, para ajudar quem não tinha. Lembra Safira e o outro lá, que não lembro bem, estou ficando meia esquecida. E eles venderam até as propriedades por um valor e mentiram sobre o valor. Por quê? Porque naquela época realmente era assim. Um ajudava o outro ajudava o um. O intuito da comunidade, o intuito da igreja, o intuito da congregação era este. Não era para ter lá na frente um líder, né, que fique acima dos fiéis, né, contando, né, de peitão assim, eu sou isso, e de tudo isso que nós estamos vendo aí, querendo ser melhor do que os outros e só formatando, né, os fiéis, né? Olha, se fizer isto, cai fora, se não fizer assim, não fica mais aqui dentro e né? Então, ficou meio assim, né? Sem pé, sem cabeça, meu dedinho de prosa. Pois é. E ontem eu conversei com uma autoridade e eu senti firmeza, falei, nossa, é um senhor, né? Então, eu vou perguntar para ele algumas coisas, ele é um catedrático, ele vai, né, clarear algumas coisas, mas ele também me deixou assim, ó. Por quê? Porque o mestre não falou, conheça a verdade vos libertará? Então, mas eles não pregam a verdade. E tem tantas verdades ainda, né? Tantas e tantas verdades. Mas vamos continuar buscando, vamos continuar na nossa busca, vamos continuar nos nossos questionamentos e nas nossas reflexões, né? E vamos ficar sendo chamados de hereges, pessoas desprezíveis, né? E que estamos fora da casinha, por certo, não iremos para um bom lugar. Só eles que irão, é mesmo? Ui, uma boa Páscoa para todos nós. Amém?